De volta para Alagoas, ele, na questão de mobilidade urbana, é conhecedor. Vamos para uma aula que o senador eterno presidente Fernando Collor olhou com bons olhos. Olha, naquela época, além do alcance, ele teve uma visão além do alcance, que foi a questão da orla lagunar. Isso. Barracas padronizadas, espaço para família, uma coisa assim fantástica. E isso foi, com o tempo, foi sendo destruído com outros governos. Interessante que em Alagoas a gente percebe que quando alguém constrói algo bom para a população, lá na frente alguém vem para destruir. Isso tem destruído também a mobilidade urbana, porque hoje aquela região ali está muito mais assustadora do que prazerosa. Ricardinho Santa Rita. Pois é, aquela região do Dique Estrada, né, que é a Avenida Senador Palmeira. Pegar aquela parte do Brejal, começa já é um problema. Bom Parto levado ali na chamada Cambona, então a gente já começa ali naquela região, perto ali do mercado da produção. Aquilo ali antigamente era um alagado e era um aeródromo. Os aviões, os hidroaviões pousavam ali. E aí foi se urbanizando, a região de Manguezal, aterrou-se e fez o chamado dique estrada. As pessoas falam muito, não lembram. O que é um dique? É o represamento da água, né? E estrada é porque construiu-se uma estrada. Isso foi quando o senador Collor foi prefeito, final dos anos 70 e início dos anos 80. Acho que foi 79, 80. Eu não era nascido, mas estudei a história de Maceió em relação a isso. E hoje a gente tem esse problema lá da degradação humana das pessoas que moram ali. Eu até, para essa próxima semana, em outubro, faz um ano que eu e um grupo de amigos fizemos uma ação social de Dia das Crianças naquela região e falta de tudo. Então a gente precisa primeiro humanizar. Mas o Dique Estrada é sim uma válvula de escape para a mobilidade urbana de Maceió. Você tem ideia, o brilhantismo. O que é que tem a ver, por exemplo, o Estela Maris com a Leste-Oeste? Um morador do Estela Maris, ao invés de pegar toda a orla marítima para ir para o litoral sul, por exemplo, para o centro, ele pode pegar a Avenida Leste-Oeste, sobe a chamada ladeira do Extra hoje, né? Passa ali pelo Jacintinho, pela rodoviária e chega lá no Dique Estrada. E o Dique Estrada de maneira rápida, porque ali não tem sinalização, não tem sinal, então não para, não tem lombada. Então é uma via de rápido escape para Maceió, para quem vai para o litoral sul. Dificilmente você encontra ali um trânsito. Não, dificilmente. Hoje, muito menos. Hoje, na verdade, infelizmente, uma comunidade em alta vulnerabilidade de pobreza está ocupando uma dessas principais vias que fica próximo ao papódromo. E aí tem esse projeto que é o Nova Maceió, que o atual prefeito Rui deseja fazer e vai deixar dinheiro em caixa para o próximo prefeito, para tentar urbanizar aquela região, urbanizar com habitação e melhorar o fluxo. Mas o que é que o então prefeito Fernando Collor, que depois foi governador, presidente da República, pensou naquela época? A gente tem 3 impostos. Nós vivemos essa semana, inclusive, esses próximos 15, 20 dias, acho que, na verdade, os próximos 2 meses, durante as eleições municipais, o Congresso Nacional vai resgatar uma matéria, uma pauta chamada Pacto Federativo. Hoje, de todos os tributos e impostos que a gente paga, 80% fica na mão do governo federal. Eu, Ricardinho, já fui de Secretaria de Município, cidade do interior, da capital do estado, e fui secretário nacional. Eu conheço a gestão pública nas 3 esferas. O dinheiro fica lá em Brasília. A decisão sempre é lá em Brasília. Mas quem, de fato, resolve é aqui, principalmente o município. Então, a gente precisa rever esse pacto federativo. Mas por que eu estou falando isso? A gente tem 3 impostos municipais, que é o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ISS, sobre serviços. Vivemos uma era do ICMS, está migrando cada vez mais para o ISS. Deve, na reforma tributária, que próximo ano, com muita fé em Deus, vai passar, fazer um imposto agregado um com o outro. Mas a gente tem um grande imposto em Maceió chamado IPTU. Para você ter ideia, Luiz Hamilton, a gente tem uma folha salarial hoje da Prefeitura de Maceió, beirando a casa dos 95 milhões de reais todos os meses. Por ano a gente faz uma arrecadação de IPTU. Esse ano foi totalmente atípico por causa da pandemia, mas o ano passado Maceió arrecadou um pouco mais de 110 milhões. Então é como se o IPTU de Maceió servisse para pagar a folha da cidade, da prefeitura, em 1 mês e 1 semana. É como se a gente no dia 10 de fevereiro, todo o IPTU pagou a folha e o IPTU não existe mais para fazer nada de urbanismo, de melhorias para o bem-estar humano, para tornar a cidade de Maceió inclusiva, para gerar bem-estar, para melhorar a infraestrutura da cidade. E aí o que é que foi pensado na Orla Lagunar, ali naquela região do Vergel, isso há 30, 40 anos. 40 anos, eu não era nem nascido. É justamente melhorar a condição daquela região ali, para que pudesse verticalizar, criar prédios. As grandes cidades, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, as grandes cidades estão nas margens de rios e lagoas.
Então, o sentimento que se teve naquela época era justamente verticalizar, criar prédios ali, e aí o IPTU ia valorizar bastante, então as pessoas iam pagar o IPTU, já que é o valor venal do imóvel, é percentual ao valor do imóvel. Então, se você tivesse habitações de alto valor agregado, a prefeitura arrecadaria mais. Interessante que são 2, 3 prédios ali na praça da faculdade, Isso. perto ali do ML. Exato. Não tem mais prédio ali. Do Prado, chegando Trapiche, não existe. Aquela região, existe uma barreira, uma dificuldade. Existe a falta de um incentivo às construtoras. Tem o problema do saneamento naquela região ali. Meu pai foi criado ali na praça da faculdade e minha avó, meu pai morou muito atrás do cemitério da Nossa Senhora da Piedade, na Agnello Barbosa, que é uma rua que faz parte da minha infância. Ali no Prado, naquela região, já chegando na Ponta Grossa, eu gostava de almoçar aos finais de semana com meu avô, minha avó, meus pais, naquela região, perto da Praça do Pirulito, na Rua Formosa. E a gente não tem verticalização de prédios naquela região. Tem problema de saneamento, mas eu acho que a gente, com essa nova, amanhã inclusive, ou depois de amanhã, esses dias, eu não sei se essa semana ou na próxima, lá na Bovespa, vai ser dado o pontapé da privatização de alguns lotes da Casal. Talvez isso resolva o problema e com aquela área saneada a gente consegue verticalizar. Mas essa questão da Casal, o que é que ganha Alagoas, o que é que perde Alagoas? Se o poder público em 200 anos não conseguiu resolver de fato o problema da Casal, os funcionários da Casal, eu tenho vários amigos que dizem que os governadores não dão a autonomia necessária. Já os governos dizem que tentam, mas que a Casal durante anos foi deficitária e agora é superavitária. Eu acho que a privatização é uma saída, apesar de que acredito que vai tornar a tarifa de água não barata. A gente já paga a quarta, terceira maior tarifa do país com a Casal. Então a gente tem um grande problema, olha só, a gente está falando de mobilidade, chegou em habitação para resolver a mobilidade e agora está em saneamento. Então se sanear a parte da região sul de Maceió, a gente melhora a condição de habitação vertical e dessa forma tem impacto positivo na mobilidade, para você entender como é difícil gerir uma cidade, gerir um território urbano para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, aquela região sul ali do Dique Estrada, o então prefeito Fernando Collor foi visionário há 40 anos em fazer uma orla lagunar. Ele, que teve um período da vida dele em Brasília, que o pai era senador, mas morou também no Rio de Janeiro, tem lá no Leblon, a orla, tem a Lagoa Rodrigo de Freitas lá no Rio de Janeiro, e tem o Lago Paranoá em Brasília. Ou seja, as principais cidades do Brasil, elas ficam de frente para a Lagoa, que é o nome desse projeto que tem, é o nome de marketing que a prefeitura fez. E ser de frente para a Lagoa, você valoriza o seu imóvel. Um projeto desse tem custo, né? Também tem custo. Porque tem aquelas casas ali ao redor, isso, ao retorno. Como é que fica essa situação, um projeto desse, isso dentro do assunto mobilidade urbana? Como é que fica investir em lugares que foram invadidos? Invadidos e degradados. Tirar as pessoas daquela comunidade, como a antiga favela do Jaraguá, por exemplo. A gente tinha aquele problema da favela do Jaraguá. Que deu polícia. Porque as pessoas estão no seu habitat natural. As pessoas usam o capião. Ela começa a viver naquele habitat e vive naquela região e não quer sair. Eu, quando em 2001 ou 2002 na faculdade, eu estudava no Jaraguá, eu fazia faculdade na época de Direito nesse momento, já estudei Direito, Publicidade e Administração, e a gente fez um cadastramento como estudante universitário sobre os moradores da favela do Jaraguá. Eu tinha 16 anos, 17 anos, minha família classe média alta, eu me impactei muito com a pobreza daquelas pessoas, com a falta... A palavra dignidade, para mim, só fez sentido quando eu fui na favela de Jaraguá com a faculdade fazer esse cadastramento, porque eu vi aquilo que era totalmente diferente da minha realidade. E aquela parte baixa ali do Vergel, a cidade baixa na Zona Sul, a gente tem muito disso. Então você tem que extrair essas pessoas de ocupação irregular, que estão na beira, na margem da lagoa, alocar elas em algum local, impedir que hajam novas invasões e urbanizar aquela região. Você vê, a gente chegou a ter 13 campos de futebol na lagoa. Então o esporte é algo que afasta tráfico, violência, droga, tudo. A gente perdeu o esporte. Existe um movimento de um coletivo urbano de cultura, que é o movimento das Lagoas, que naquele monumento ao milênio, que o então governador Ronaldo Lessa fez, eles fazem naquela pracinha um movimento cultural, artístico. A gente precisa colocar muita arte urbana, a cultura, para tentar ocupar esses espaços, a praça pública. Uma coisa muito simples. Você prefere caminhar por uma rua, se você fizer a pé da sua casa para sua casa, do trabalho para casa, numa rua que tem gente, que tem movimento, que tem criança brincando, que tem um quiosque com alimentação, que tem pessoas confraternizando, ou ir para um lugar que não tem ninguém.
A gente sempre quer onde tem pessoas. Então, essa sensação de segurança que não existe naquela região é justamente isso. Ali é escuro, ali não tem iluminação pública, é viável. Existe a casca do sururu, que é um insumo riquíssimo para a gente fazer tanto artesanato quanto insumos domiciliares, domésticos. Existe uma empresa hoje aqui em Maceió que utiliza a casca do sururu para fazer prato, soplar de prato, fazer artesanato. Isso tem um alto valor agregado do resto do insumo do sururu. Ou seja, às vezes a casca do sururu custa mais do que o próprio sururu. Eu vi um comentário sobre a questão do asfalto. A casca do sururu pode ser reaproveitado para asfalto. Porque ele é absorvente, exatamente. Casca do sururu colocada no sol após acho que 2, 3 dias, você amassa, ela vira um pó de cálcio que você colocando no tempero da comida, vamos supor, um feijão com arroz, com esse pó de cálcio, você melhora, combate as doenças de ossos, de articulação. Então, até para a nossa população que tem envelhecido cada vez mais, é importante isso. Imagina se a gente consegue, com o resto do sururu, melhorar essa parte de circulação dos idosos da melhor idade e fazer com que essa pessoa vá menos ao posto de saúde. Aí o custo da saúde pública, que é gritante, você tem ideia, o orçamento de Alagoas é 10 bilhões, a gente gasta com saúde quase 2 bilhões. Com esses novos hospitais vai passar de 2 bilhões fácil. Maceió tem um orçamento da prefeitura de 2,7 bilhões e a gente gasta 800 milhões com saúde em Maceió. A prefeitura de Arapiraca todinha é o que a Secretaria de Saúde é em Maceió. Então o custo de saúde, principalmente da atenção primária, do posto de saúde tem que estar aberto para atender as pessoas em emergências, urgências e atividades corriqueiras, que geram hipertensão, diabetes, problema de sedentarismo e de má alimentação. Então já pensou se a gente pega esse projeto da casca do sururu, faz um projeto de nutrição, antigamente era desnutrição. E valoriza os marisqueiros. O insumo local, você consegue agregar valor a esse produto. O escape do trânsito de Maceió para o Dique Estrada, mas temos um problema também, aquela questão do brejal, que entra governo, sai governo, ninguém resolve. Essa situação é muito delicada. O que é que falta para uma questão de mobilidade urbana em Maceió, começando por aquela parte ali, tão esquecida, e pode ser uma solução para diminuir o trânsito de Maceió? Pois é, foi feito há 40 anos e durante esse tempo houve uma degradação da ocupação daquele ambiente, daquele território. O que é que eu vejo? Falta algo que é para combater. Qual o problema? Foi crescimento desordenado sem planejamento. Como resolve algo que cresceu sem planejamento? É replanejar. É plano diretor, depois vem um plano de mobilidade. E como é que a gente faz um plano de mobilidade? É uma pesquisa matriz, origem e destino. Por exemplo, todos os dias de manhã eu saio da minha residência, vou ao meu trabalho. Então a motivação é trabalho. Eu saio de que bairro e vou para que bairro? Qual é o meu hábito de consumo da infraestrutura de mobilidade, infraestrutura viária, de carro, de bicicleta, de ônibus? Eu me locomovo de que forma? Então a gente tem que fazer esse estudo com a cidade inteira. Não é fácil, né? Não é simples, na verdade, é muito complexo, mas hoje a tecnologia ajuda isso. Existem aplicativos, tanto de mobilidade urbana, a gente tem o Uber, que é famoso mundialmente, mas aqui em Maceió a gente tem o Bigu, que é um grande aplicativo, a gente tem a Maju, que é um de transporte para mulheres, e o Bigu está tentando aí mostrar como pode fazer mobilidade de uma forma diferente. Então ele vai poder colocar um GPS, por exemplo, no táxi ou no carro do aplicativo, no ônibus. E as pessoas, a gente tem, quem tem aparelho celular que está vinculado àquela empresa americana Google, todos os dias, é só colocar Google Maps no próprio Google, colocar lá trânsito e coloca trânsito, tempo real ou típico. Então, qual é o costume típico, uma terça-feira, 7h15 da manhã, aí você coloca lá, ele mostra o mapa, Luiz Hamilton, de toda a cidade de Maceió. Então, assim, eu sei que todo dia a Avenida Benedito Benço, no Bio 2, está congestionada, que todo dia a Avenida Cleto Campelo, no Jacintinho, está congestionada, que a São Paulo e a Santa Luzia, lá no Tabuleiro, ali perto da feirinha, está congestionada, porque o Google Maps me dá. E quanto é que custa eu saber disso? Nada. Está disponível. Então, a gente sabe quais os pontos de gargalos que a gente tem na cidade de Maceió, e aí basta apenas planejar. Se a gente sabe o problema, tem insumos tecnológicos para resolver o problema, planejar. Porque não adianta ir para a rua, abrir via, construir viaduto, ponte, sem saber o que é que vai fazer. Então, a gente precisa planejar. E essa pesquisa matriz, origem e destino, para entender a motivação das pessoas, é o ponto principal. Qual é o maior modal de transporte que as pessoas mais usam todos os dias? Todo mundo erra. É a movimentação a pé. Então, a gente tem calçadas pavimentadas, as nossas calçadas são totalmente irregulares. A gente tem árvores para sombreamento, a gente tem uma cidade que tem pouca sombra.
clima tropical. Então, como a gente resolve mobilidade com o meio ambiente? Sombreando, colocando árvores nas calçadas. Aí de que forma a gente vai fazer as calçadas? Cada calçada uma pessoa mora. De acordo com o Estatuto das Cidades, na minha especialização eu fiz uma tese específica para tentar resolver o problema de calçada em uma cidade. Então fiz em São Paulo, tinha que usar um espaço do bairro que a gente estava lá fazendo esse curso lá, que não tem cursos assim em Maceió. E aí a gente tem que pensar de que forma a calçada impacta um cadeirante, uma mãe que está com carrinho de bebê, uma idosa que está com carrinho de feira. Então a calçada é um elemento importantíssimo para discutir mobilidade urbana. Como é que a gente arboriza para dar o sombreamento? Tem duas formas. Que aqui na Orla a gente tentou fazer isso com o Código de Edificação dos últimos 20 anos, que era justamente todos os prédios terem a mesma altura. Então você tem no prédio da mesma altura, só quando o sol está a pino, meio-dia, é que tem sol. Então quando a gente está até às 11 horas da manhã e a partir das 2 da tarde, existe uma zona de sombreamento de um lado da calçada ou do outro. Então as pessoas buscam sempre a sombra para andar. Agora, interessante, busca sempre a sombra para andar. O meu caminho sempre de segunda a sexta é cortando ali a Bomba do Gonzaga, que está um problema sério, né? É outro caos. Pega a Santa Amélia. Até para fazer a caminhada, há dificuldade porque não existe um calçamento apropriado para a caminhada. As pessoas vão para a pista. É isso. Então, existe um desrespeito, não é de agora. Então, existe organizar não tem custo. Planejar também não tem custo. Executar tem custo, a execução do projeto. O que é necessário hoje, principalmente naquela região ali? Pegando a Bomba do Gonzaga, passa pelo Osman. Rotatório da Santa Amélia. O problema começa ali. O rotatório da colina dos eucaliptos. Dali por diante, você não tem calçada. Você tem no lado da colina, enorme. Espaço. Quando chega de Medeiros Neto, acabou. Ali no Denilma e no Medeiros, você tem a Rua da Floresta, que é aquela estrada para Santa Amélia, que vai da feirinha até lá. Acabou. Ali não tem. Ali não tem. A caminhada, os ciclistas, tudo na pista. Exatamente. Quem faz sua caminhada, capaz de ser atropelado. Então, essa mobilidade tão falada, tão bonita, mas na prática não existe em Maceió. Porque as pessoas começaram a construir suas habitações meio que invadindo ruas. Não pensava-se, quando aquele bairro do Tabuleiro dos Martins, nos anos 50 e 60, começou a crescer muito, que era a parte alta de Maceió era lá. Não pensava-se que a gente ia ter tanto uso de carro. A gente tinha naquela época pouco uso de carro. As pessoas caminhavam daquela região, eu conversei muito com os moradores ali do Osman Loureiro, por exemplo. Caminhavam por ali até a Bomba do Gonzaga, pegavam ônibus porque trabalhavam no comércio, no centro, ou na própria do Val do Góes Monteiro. Então, não pensava-se, então não foi crescida a cidade, não foi desenvolvida, progredida. Houve um planejamento. A gente tem que tomar cuidado. Que não custa, no impacto financeiro de qualquer governo, um planejamento. Primeiro, existe funcionários dos agentes sociais, técnicos, não precisa contratar, que tem, seja do governo estadual ou municipal. O que nós percebemos é a situação, por exemplo, para entrar no Medeiros Neto. Isso. Já é o problema ali. Eu não estou indo longe, não, estou próximo à rádio. A Voz. Entrando a Voz. Chão do Bebedouro, Mireta da Santa Amélia, Colina, entrar Medeiros Neto, passa ali pelo Denilma, vai no campo do 7 de setembro, já é Feirinha do Tabuleiro. Ali é caos. Não, esquecido. A própria avenida da Feirinha do Tabuleiro, ela tem escola estadual agora, vai me falhar a memória, gente. São 160 escolas em Maceió para decorar todas, e ali você tem de um lado calçada, do outro não. Esse problema. Só que cresceu-se dessa forma, aquela infraestrutura urbana tem 40, 50 anos. E a Via Expressa também sobre esse assunto, começou a fazer uma mobilidade urbana ali, mas quando chega uma parte alta, existem lugares em Maceió que a calçada é 1 metro de altura, 80 centímetros de altura, a outra é baixa. Então, como é que o cadeirante vai ter acesso se não existe uma fiscalização total sobre esse assunto? Pois é, agora você sabia que a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel e pouca gente sabe, mas por que a prefeitura ou o governo do estado, no caso desse caso a prefeitura? Porque o governo não informa aqui na TV, nas suas mídias sociais, na rádio, no jornal, nos sites, que a obrigação é do cidadão. Por que a gente não pensa em fazer como a ex-prefeita Cátia Borne fez, que era usar o IPTU para asfaltar a rua? Por quê, Luiz Hamilton? Quando nós, cidadãos, CPF ou até CNPJ de empresa, a gente contrata uma construtora para fazer uma compensação do IPTU, para resolver um problema da nossa cidade, a obra é mais barata e mais rápida, porque
para uma construtora, para uma empreiteira, licitar para o Estado ou para o governo municipal, estadual, federal, é mais caro. Tem burocracia e tem outras coisas mais que a gente não vai falar aqui na televisão. Então, quando a compra é direta, a aquisição desse serviço é direto, é mais barato. A prefeita Kátia fez isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Eu tenho uma ideia que a gente pode até, comunidades, assim, sou muito a favor de que a prefeitura faça as subprefeituras de bairros e regiões administrativas, para que o subprefeito, que é um líder territorial, ele possa unir pessoas, por exemplo, de uma rua, de uma avenida principal, e dizer, olha, o custo da gente padronizar as calçadas aqui é X, bora dividir por todo mundo. Para a prefeitura fazer sempre é 30% mais. Então, como é que a gente faz isso? Compensação no IPTU, as pessoas não estão pagando mais IPTU, né? A inadimplência é alta. Então vamos fazer o seguinte, quem é que precisa da calçada? Quem é que tem que ter o senso de pertencimento da cidade? Quem tem cadeirante na família? A gente tem 16% da população com portador de alguma necessidade especial, não só a física. Então tem uma coisa diferente. Eu recebi um estudo de um grupo de urbanistas que fizeram um estudo sobre as calçadas de Maceió. A gente é a 21ª melhor cidade do Brasil, ou seja, tem 6 piores que nós. A gente é a 7ª menos ruim. Mas o primeiro ponto que eles me deram, os prédios públicos, os órgãos públicos, não respeitam esse problema da calçada. Então a prefeitura e o governo do estado, o governo federal, tem que começar a fazer o dever de casa. Porque as calçadas do Banco do Brasil e da Caixa têm acessibilidade, são todas dessa forma. Porque é um projeto único, padrão, que todas as cidades do Brasil, o banco é igual. Projetado, planejado. Então é isso que a gente precisa fazer aqui. É um custo alto, mas é uma consciência cívica. A gente precisa usar a mídia institucional para a educação cívica. Ao invés de dizer que prefeitura pintou meu fio, colocou luz no poste, tapou o buraco, isso é obrigação. Eu sou defensor de que a publicidade institucional... Isso é uma crítica? Faço essa crítica a todos os gestores públicos. Eu acho que a mídia institucional tem que dar noção de educação no trânsito. Por que não? A gente faz a vida ser melhor. A faixa de pedestre, a pessoa da mão tem que dar faixa de pedestre. Eu morei em Brasília, rodei o mundo inteiro e eu vejo cidades, Brasília é a cidade que é a melhor no Brasil para isso, em que há o respeito no trânsito ao pedestre. Por que não a gente ensinar a sociedade a coleta seletiva? O que é orgânico, junta lá, pode fazer uma compostagem, fazer um processo de adubagem. Quem mora em prédio pode dar esse adubo a quem faz uma horta urbana. Pega todo o resíduo, né, que o lixo agora é resíduo, eu aprendi com o pessoal das cooperativas, plástico e seco, que possam ser reciclados. Coloca num lacre específico e aí a gente faz a coleta seletiva na própria casa. O custo de limpeza urbana em Maceió é 140 milhões por ano. 140 milhões por ano. Se a gente conseguir reduzir isso, vai sobrar dinheiro para a gente poder asfaltar rua, talvez fazer calçada, melhorar a praça. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, colocar dinheiro no CRAS para fazer um programa de renda para as pessoas mais pobres, que a gente tem hoje praticamente 500 mil de maceienses que estão em grau de pobreza. Então a gente pode ter dinheiro se nós pegarmos o dinheiro da publicidade, educar a sociedade a fazer coleta seletiva. Mas só tem 4 cooperativas hoje, pode ampliar. Gente que não tem emprego, ser catador de lixo. Eu visitei uma cooperativa semana passada que a presidente da cooperativa, Maria, a cooperativa fica ali na Vila Maté, aqui perto da delegacia de polícia ali, na Jacarecica. E eles têm um mapa de Maceió com dado, o caminhão do lixo tem GPS, o caminhão da cooperativa tem GPS. Por que o ônibus não pode ter? Estamos falando de mobilidade, chegamos aqui em limpeza urbana. Por que não pode ter? Então existem soluções, tecnologia está aí para isso, acessível, mais barata. Então, Luiz Hamilton, eu acho que o que falta na verdade é gestão. Projetar, planejar, ter força de vontade, ter desejo, determinação, tesão, garra, fazer com amor. E juntar a sociedade, né, como uma peça fundamental de ouvir a população. Exato. Porque quem sofre mais é o dia a dia. Quer conhecer a cidade? Entre num táxi. Isso. O taxista sabe. Ele sabe onde tem o problema. Então, eu quero aqui agradecer, Ricardinho Santa Rita, a sua capacidade de trazer à população. Vai demorar um pouco essa realidade para Maceió, porque tem muita coisa errada. Eu acho que isso aí é uma realidade de Curitiba, né? Outra realidade. O que foi falado aqui ainda está muito distante para Maceió, muito distante. O VLT é necessário, é primordial uma projeção do VLT em Maceió em todos os aspectos. O VLT talvez venha diminuir de uma forma gritante 40% do trânsito de Maceió.
mas precisa ter força de gestão. Obrigado, Ricardinho Santa Rita, aqui nesse quadro, o seu empreendedor, do Painel Alagoas. Painel Alagoas, a informação é sua, mas a avaliação também continua com a sua personalidade. Lembre-se, Painel aqui faz a diferença. Um grande abraço.